Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje traz a leitura de uma passagem de uma obra clássica da literatura romântica brasileira. Eu vou ler para vocês uma passagem de Noite na Taverna, escrita por Álvares de Azevedo. Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em 1831 e morreu em 1852. Ele faleceu, portanto, aos 20 anos de idade de tuberculose. Foi um escritor da segunda geração romântica brasileira, também conhecida como ultrarromântica, byroniana ou mal do século. Ele era contista, dramaturgo, poeta, ensaísta, tudo isso porque ele morreu aos 20 anos de idade. E um expoente da literatura gótica brasileira. Noite na Taverna é uma narrativa constituída por 7 partes. A primeira parte é intitulada Uma Noite do Século e se assemelha a um introito. Os personagens são boêmios que estão bebendo e conversando em uma taverna e entre uma bebida e outra decidem contar uma história pessoal. Cada um iria contar uma história sua. Serão 5 histórias e cada uma delas leva o nome de quem a conta. A última parte, que é a 7ª, é intitulada Último Beijo de Amor. As histórias que esses personagens narram dão conta de aventuras marcadas pela transgressão, pelo vício, pelo macabro, elementos bastante peculiares da literatura ultrarromântica e daquela literatura que tem muita base em Lord Byron, no estilo byroniano de literatura. Aliás, a segunda narrativa, que é a chamada Solfieri, que é a que eu vou ler para vocês, começa justamente com uma citação que faz referência a George Gordon Noel Byron, conhecido posteriormente como o Lord Byron. Trata-se, como sabemos, de um conhecido escritor inglês, nascido em 1788 e morto em 1824, cuja obra está muito presente na de Álvares de Azevedo, como vão apontar vários críticos. A obra e o estilo de Lord Byron exerceram um grande impacto nos escritores da época, não só do Brasil, mas dos escritores da época no geral, e a moda na província aqui era byronizar, ou seja, imitar o estilo de vida do Lorde, seu comportamento, modos e costumes, lembrando que Lord Byron se esmerava em ser um transgressor, em ter um estilo de vida extravagante, excêntrico e apaixonado. Segundo Antônio Cândido, em Noite na Taverna, Álvares de Azevedo não se prendeu aos chavões românticos, mas aplicou uma dose certa de emoção, não permitindo que os personagens se transformassem em marionetes do ultrarromantismo. Pelo contrário, eles são dotados de vivacidade humana, que a própria situação de conversa e bebedeira na taverna propicia, demonstrando assim emoções variadas, excitações, anseios, sentimentos de aventura, etc. Eu lembro a vocês que Noite na Taverna é uma obra que está disponível em domínio público. Só você digitar no Google Noite na Taverna PDF que você vai encontrar. É uma obra bastante curta e eu espero que sirva de estímulo para que você busque o texto completo, que além de ser muito interessante, é surpreendente e muito curioso de ser lido. Vou disponibilizar em tela a passagem que a gente vai ler. Vamos a ela. Então, Noite na Taverna, eu vou ler para vocês a passagem número 2, né, a segunda parte, que tem como título Solfieri. Primeiramente, a citação de Lord Byron. Yet one kiss on your pale clay, and those lips on so warm my heart, my heart. Byron. Sabei-lo, Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme o gosto, a amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requintar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio à convulsão do amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença. Era em Roma.
Uma noite a lua ia bela, como vai ela no verão, por aquele céu morno. O fresco das águas se exalava como um suspiro do leito do Tibre. A noite ia bela. Eu passeava a sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios. As ruas se faziam ermas e a lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela e daí um canto se derramava. Não era só uma voz melodiosa, havia naquele cantar um como choro de frenesi, um como gemer de insânia. Aquela voz era sombria como a do vento, à noite nos cemitérios cantando a nênia das flores murchas da morte. Depois o canto calou-se. A mulher apareceu na porta, parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu a ninguém, saiu, eu seguia. A noite é cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía a gotas pesadas. Apenas eu sentia nas faces caírem grossas lágrimas de água, como sobre um túmulo, prantos de órfão. Andamos logo depois pelo labirinto das ruas. Enfim ela parou. Estávamos num campo. Aqui, ali, além eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se, parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Não sei se adormeci. Sei apenas que quando amanheceu, achei-me a sós no cemitério. Contudo, a criatura pálida não fora uma ilusão. As urzes, as cicutas do Campo Santo estavam quebradas junto a uma cruz. O frio da noite, aquele sono dormido à chuva, causaram-me uma febre. No meu delírio, passava e repassava aquela brancura de mulher. Gemiam-me aqueles soluços e todo aquele devaneio se perdia num canto suavíssimo. Um ano depois, voltei a Roma. Nos beijos das mulheres, nada me saciava. No sono da saciedade me vinha aquela visão. Uma noite, após uma orgia, eu deixara dormida no leito dela a Condessa Bárbara. Dei um último olhar àquela forma nua e adormecida, com a febre nas faces e a lavícia nos lábios úmidos, gemendo ainda nos sonhos, como na agonia voluptuosa do amor. Saí. Não sei se a noite era límpida ou negra. Sei apenas que a cabeça me escaldava de embriaguez. As taças tinham ficado vazias na mesa. Nos lábios daquela criatura eu bebera até a última gota o vinho do deleite. Quando dei acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de 4 círios batiam no caixão entreaberto. Abri-o. Era o de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela, naquela tez lívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal apertados, era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério? Cerrei as portas da igreja, que ignoro porque eu achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Sabeis a história de Maria Stuart, degolada e ao algoz, do cadáver sem cabeça e o homem sem coração, como a conta Brantôme. Foi uma ideia singular a que eu tive. Tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela assim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu, e a capela como o noivo as despe a noiva. Era mesmo uma estátua, tão branca era ela. A luz dos tocheiros dava-lhe aquela palidez de âmbar que lustra os mármores antigos. O gozo foi fervoroso. Cevei em perdição aquela vigília. A madrugada passava já frouxa nas janelas. Aquele calor de meu peito, a febre de meus lábios, a convulsão de meu amor, a donzela pálida parecia reanimar-se.
Súbito abriu os olhos empanados. Luz sombria alumiou-os como a de uma estrela entre névoa. Apertou-me em seus braços, um suspiro ondeou-lhe nos beiços azulados. Não era já a morte, era um desmaio. No aperto daquele abraço havia, contudo, uma coisa de horrível. O leito de lágia onde eu passara uma hora de embriaguez me resfriava. Pude a custo soltar-me daquele aperto do peito dela. Nesse instante ela acordou. Nunca ouvistes falar de catalepsia? É um pesadelo horrível, aquele que gira ao acordado, que empareda um sepulcro. Sonho gelado em que sentem os membros tolhidos e as faces banhadas de lágrimas alheias, sem poder revelar a vida. A moça revivia a pouco e pouco. Ao acordar, desmaiara. Embucei-me na capa e tomei-a nos braços, coberta com seu sudário como uma criança. Ao aproximar-me da porta, topei num corpo, abaixei-me, olhei. Era algum coveiro do cemitério da igreja que aí dormira de ébrio, esquecido de fechar a porta. Saí. Ao passar a praça, encontrei uma patrulha. Que levas aí? A noite era muito alta, talvez me cresça um ladrão. É minha mulher que vai desmaiada. Uma mulher? Mas essa roupa branca e longa? Serás acaso roubador de cadáveres? Uma guarda aproximou-se, tocou-lhe a fronte, era fria. É uma defunta. Cheguei meus lábios ao dela, senti um bafejo morno. Era a vida ainda. Vede, disse eu. O guarda chegou-lhe os lábios, os beiços ásperos roçaram pelos da moça. Se eu sentisse o estalar de um beijo, o punhal já estava nu em minhas mãos frias. Boa noite, moço, pode seguir, disse ele. Caminhei. Estava cansado, custava carregar o meu fardo, e eu sentia que a moça ia despertar. Temeroso de que ouvissem-na gritar e acudissem, corri com mais esforço. Quando eu passei a porta, ela acordou. O primeiro som que lhe saiu da boca foi um grito de medo. Mas eu fechara a porta, bateram nela. Era um bando de libertinos, meus companheiros, que voltavam da orgia. Reclamaram que abrisse. Fechei a moça no meu quarto e abri. Meia hora depois, eu os deixava na sala bebendo ainda. A turvação da embriaguez fez que não notassem minha ausência. Quando entrei no quarto da moça, vi-a erguida. Ria de um rir convulso como a insânia, e frio como a folha de uma espada. Trespassava de dor o ouvi-la. 2 dias e 2 noites levou ela de febre assim. Não houve como sanar-lhe aquele delírio nem o rir do frenesi. Morreu depois de 2 noites e 2 dias de delírio. À noite saí. Fui ter com o estatuário que trabalhava perfeitamente em cera e paguei-lhe uma estátua dessa virgem. Quando o escultor saiu, levantei os tijolos de mármore do meu quarto e com as mãos cavei aí um túmulo. Tomei-a então pela última vez nos braços. Apertei-a a meu peito, muda e fria, beijei-a e cobri-a adormecida do sono eterno com o lençol de seu leito. Fechei-a no seu túmulo e estendi meu leito sobre ele. 1 ano, noite a noite, dormi sobre as lajes que a cobriam. Um dia o estatuário me trouxe a sua obra, paguei-lhe e paguei o segredo. Não te lembras, Bertrand, de uma forma branca de mulher que entreviste pelo véu de meu cortinado? Não te lembras que eu te respondi que era uma virgem que dormia? E quem era essa mulher, Sofiere? Quem era seu nome? Quem se importa com uma palavra quando se sente que o vinho lhe queima assaz os lábios? Quem pergunta o nome da prostituta com quem dormia? E quem sentiu morrer os seus beijos quando nem a dele mister por escrever-o na lousa? Sofiere encheu uma taça e bebeu-a. Ia erguer-se da mesa quando um dos convivas tomou-o pelo braço. Sofiere, não é um conto isso tudo? Pelo inferno que não! Por meu pai que era conde bandido, por minha mãe que era a bela messalina das ruas, pela perdição que não. Desde que eu próprio calquei aquela mulher com meus pés na sua cova de terra, eu vou-lo juro, guardei-lhe como amuleto a capela de defunta. Ei-la. Abriu a camisa e viram-lhe ao pescoço uma grinalda de flores mirradas. Vede-la murcha e seca como o crânio dela.
É isso aí. São histórias, as histórias de Noite na Taverna são histórias cheias de aspectos sinístricos, imagens meio satânicas e que povoam a fantasia desse escritor que morreu tão jovem. E acabaram originando nesses contos que tem sim um quê de macabro, que fundem a libido com o instinto de morte, à luz de uma poética que contempla os domínios obscuros do inconsciente. É isso aí, deixa aí o convite para que você leia o texto todo, que não é extenso, que está disponível em domínio público. Lembrando a você que se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.